Nós estamos aqui na nossa série da Epístola de Tiago. E uma pergunta: quem aqui leu o livro de Tiago, a carta de Tiago, durante a semana? Só para a gente saber. Está aumentando o número de pessoas. Vira para o irmão lá, fala gentilmente com ele assim: meu irmão, leia Tiago, leia Tiago. É isso aí. Isso. Depois dessa suave exortação que você recebeu do irmão, por que é importante nós lermos a carta? Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho colocado, além de ler, eu tenho colocado o celular e tenho, nas mais diversas tarefas, eu tenho ouvido o livro de Tiago diversas vezes. Isso é importante porque a gente vai entrando dentro da palavra, a palavra vai entrando dentro de nós. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de informações. A Bíblia é um livro de vida. De vida. Então, é fundamental nós lermos, porque ao ler Tiago, a carta de Tiago, você vai lembrar das ministrações que já foram feitas, você vai relembrar com mais entendimento e vai facilitar ainda mais a sua compreensão, o seu enfoque, quando nós estudarmos o texto aqui agora no domingo de manhã. Então, quero incentivar os irmãos a se esmerarem na leitura da carta. E a carta de Tiago, eu confesso para vocês que eu estou apaixonado por esta carta. É fantástica, é muito legal. Você lembra que a gente falou aqui que o autor é irmão do Senhor Jesus Cristo, e ele escreve essa carta não para uma igreja específica, mas é chamada uma carta universal para cristãos de todas as partes. O interessante da carta é que, embora ela seja extremamente cristocêntrica, o nome de Jesus aparece somente 2 vezes na carta inteira. É muito interessante. E Tiago, nesta carta, ele não trata os assuntos de uma forma linear. Assim, trata um assunto, depois outro, depois outro. Ele vai e volta nos assuntos. Você acha que é muito interessante. Ele já falou sobre isso, mas ele reforça lá na frente. E isso faz com que a gente tenha uma visão muito completa. E Tiago, assim, ele é direto, ele é prático, ele é franco, e ele tratava determinados assuntos que estavam acontecendo na igreja com uma suavidade tremenda, que nem uma revoada de hipopótamos. Ele é, assim, extremamente forte no enfoque de determinadas situações tratadas na igreja, por outro lado, com muito amor e com muita graça. Somente um homem cheio de Deus é que poderia fazer isso. E você lembra que nós, na semana retrasada, estudamos sobre qual tema mesmo, semana retrasada? Alguém esteve no culto? Só para lembrar, alguém esteve? Provas e tentações. Provas e tentações. Nós tratamos sobre esse tema. E ficou claro que as provas devem ser entendidas dentro de um propósito de Deus para nós, diferente da tentação, que tenta nos derrubar. A provação visa nos aperfeiçoar no caráter de Cristo. Por isso, deve ser recebidas com alegria. Mas como assim com alegria? Como que eu vou passar pela prova com alegria? Para isso você precisa de sabedoria, que o Pai nos dá liberalmente. É o que a gente estudou. A semana passada, o William nos edificou muito com uma palavra, mostrando que nós não devemos ser somente ouvintes, mas o quê? Praticantes da palavra de Deus. Ou seja, não basta a gente vir, assistir como se fosse uma palestra de qualquer assunto, embora não, o que a gente ouve, o que a gente lê, a palavra tem que se tornar vida em nós. E o William falou que nós devemos simplesmente marcar a Bíblia. Você também tem esse hábito, que nem eu, de ficar marcando a Bíblia? A gente marca a Bíblia, mas a Bíblia tem que nos marcar. Nós temos que ler a Bíblia e permitir que ela nos leia. E Tiago, ele continua trabalhando alguns assuntos de incoerência da igreja. Mas que igreja nós estamos falando? Lembrando que, naquela época, os gentios, nós ainda não havíamos sido alcançados. O Evangelho não tinha chegado ainda aos gentios, isso aconteceu depois, porque Tiago, a carta de Tiago estava ocorrendo paralelamente o que estava se vivendo no livro de Atos. Então o Evangelho não havia chegado ainda aos gentios através de Paulo. Então ele escrevia para quem? Para judeus
convertidos ao cristianismo. É fundamental a gente entender isso quando lê a carta de Tiago. Não que essa palavra não sirva para nós. Lógico, essa palavra é para nós. Mas o pano de fundo eram pessoas que estavam vivendo sob intensa perseguição dos judeus cristãos com fé em Jesus Cristo. E agora, o assunto que ele tratava era um assunto que pegava. Os pobres estavam sendo descriminalizados na igreja em detrimento dos ricos. Isso não estava acontecendo de uma maneira pontual com um ou outro, tanto que Tiago usa uma boa parte da sua carta para discorrer sobre esse assunto. O que estava acontecendo ali com a igreja? E é o que nós veremos em Tiago capítulo 2, não está passando, Tiago capítulo 2, versículos de 1 a 13, com o tema acepção de pessoas. Peço que você abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 2, veremos do versículo 1 ao versículo 13. Aqui não está o texto, esqueci de pôr. Tiago 2, de 1 a 13, abra a sua Bíblia, por favor, nesse texto. Depois você permaneça com a sua Bíblia aberta, e nós voltaremos a alguns versículos. Vamos ficar em pé, no texto. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês. Não são eles que os arrastam para os tribunais. Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Podemos assentar? Por que a acepção de pessoas era um problema? O que estava acontecendo? A igreja, no seu começo, no seu primeiro século, ela era estranha à sociedade atual. Por quê? Porque a igreja tentou romper com a estrutura da sociedade da época. A igreja tentou romper com o chamado classismo que havia muito nítido na sociedade. Sumiu aquele slide? Eu vou mostrar daqui a pouco como que era a sociedade naquele tempo no mundo do Império Romano. Então você está vendo aqui como era a sociedade. Está dando para ver? Não. Apaga um pouquinho tudo, por gentileza, só para facilitar um pouco. Então, lá em cima era chamado ordem senatorial, que eram os senadores. De uma maneira ou outra havia pequenas mudanças regionais, mas assim era a sociedade pagã.
Lá em cima você vê a ordem senatorial, que eram os senadores, os homens ricos, e aí vem a palavra senado, né? Os que comandavam a política, os que comandavam toda a vida social e econômica daquela sociedade. Depois, o segundo grupo era a ordem equestre. A ordem equestre vem da palavra equestre, de equitação, né, de cavalaria. Eram os oficiais romanos que participaram das batalhas e eles tinham status abaixo dos senadores, mas eles tinham um certo status dentro da sociedade. O terceiro grupo é o chamado plebe. Quem que era plebe? A plebe eram os trabalhadores que tinham algum tipo de ofício, que tinham uma profissão. Naquele tempo, um artesão, um carpinteiro, um latoeiro, um ferreiro, pessoas que tinham algum tipo de profissão eram considerados a plebe e estavam na terceira camada. O quarto grupo eram os libertos. O próprio nome diz, eram pessoas que em algum momento haviam sido escravos e agora ou conseguiram ou compraram a sua alforria e eles estavam libertos e eles formavam um grupo assim de trabalhos gerais, né? Era o famoso peão, né? Carregava coisa aqui, carregava coisa ali, fazia serviços gerais. O grupo dos escravos era a base da sociedade, que era um grupo maior, e era um grupo que, logicamente, como escravo, o próprio nome diz, trabalhava em função de toda esta pirâmide. Agora, quando a gente fala em escravatura, a gente tem que ter uma referência diferente do que a gente aprendeu na história do Brasil. Aqui no Brasil, que foi o período mais horroroso da nossa história, quando negros escravos eram massacrados, apanhavam, batiam, de uma maneira insana, né, que os senhores dos escravos faziam isso. Nessa época eles não faziam isso. Por quê? Porque o escravo era uma força de trabalho, era um trator, era como se fosse uma propriedade. Se você não alimenta, se você deprecia, se você quebra e bate naquilo que é seu, na sua propriedade, ele não vai render. Então os escravos naquele tempo, não é que eles tinham assim uma vida 5 estrelas, mas não tinha nada a ver com o que aconteceu com os escravos aqui no Brasil. Eles eram bem alimentados, eles eram relativamente bem cuidados. Por quê? Porque eles eram uma força de trabalho. Tanto que muitos que depois eram libertos pediam para ser escravos de novo. Porque como escravo ele tinha casa, ele tinha alimentação boa, ele tinha sim algumas regalias que o liberto tinha que trabalhar muito para conseguir. Então às vezes era mais vantajoso você ser um escravo do que você ser um liberto. Assim era a sociedade naquela época, muito bem dividida em classes. Agora, a igreja rompeu com isso. E na igreja acontecia algo maravilhoso. O que acontecia? Pode ligar tudo de novo, por favor. O que acontecia com a igreja? Ela rompia esse classismo de tal maneira que o rico podia sentar do lado do escravo. Às vezes o escravo era pastor, como aconteceu depois com Onésimo, que você sabe que fugiu de Filemão, se tornou pastor em Éfeso, segundo a história da igreja. A igreja tinha essa estrutura fantástica, que lá o homem mais alto, o senhor dos escravos, ele acabava tendo uma ação de diaconia, de servir quem? O próprio escravo dentro da igreja. Então a igreja viveu uma nova época revolucionária, onde não havia mais diferenças entre as pessoas, todos eram iguais como família de Deus. Isso é incrível, o evangelho é incrível, ele quebra essas estruturas mundanas. Mas o que aconteceu? Alguns, com a mente ainda não renovada, judeus convertidos, acostumados com essa estrutura, não conseguiam absorver, administrar esse novo momento na igreja. E um grupo considerável agia mal quando, em detrimento do pobre, privilegiava o rico, como era na sociedade pagã. Faziam acepções de pessoas. Isso, logicamente, era muito ruim e quebrava o propósito de Deus como família. E quando a gente fala sobre esse tema, acepção de pessoas, todos nós já conhecemos, em algum momento, esta realidade. Quem de nós já não passou por um momento em que você se sentiu desprezado, desvalorizado numa determinada situação em relação a outra?
Quem de nós já não passou por um momento constrangedor em que você se sentiu de lado? E é fácil e rápido a gente lembrar de situações. Talvez agora na sua mente você esteja lembrando de determinadas situações que isso aconteceu. E nós somos muito rápidos em lembrar quando fizeram acepção de nós. Mas eu quero te dizer que nós já fizemos isso diversas vezes também. Não, já fizemos. Nós vamos estudar e ver como isso às vezes faz parte do nosso cotidiano e nós nem percebemos. Somos rápidos em lembrar o que os outros fizeram a nós, mas somos rápidos em esquecer o que fizemos em relação aos outros. E não importa o nosso status. Aparentemente, parece que sempre tem alguém que é mais carismático, que é mais interessante, que é mais privilegiado do que nós. E por outro lado, aparentemente, parece que há pessoas que estão sempre abaixo de nós. E a gente vive a vida na sociedade na emoção de uma gangorra. A gente olha para cima, na comparação com o que parece que está em cima, e olha na comparação com aquele que parece que está embaixo. Mas será que a vida é assim? É isso que Tiago nos ensina. É isso que nós veremos nesta manhã. E Tiago vai direto no primeiro tema, mostrando sobre o pecado da parcialidade. O pecado da parcialidade. E quem faz isso, Tiago deixa claro que tem os seus valores cristãos distorcidos. E aqui tem que ficar claro que há uma diferença entre parcialidade e a diferença entre afinidade. Parcialidade é quando você escolhe uns em detrimento de outros, quando você escolhe alguns e despreza outros. Afinidade é outra coisa. Em nossa sociedade é natural que nós tenhamos uma afinidade com um grupo X de pessoas, pelos mais diversos motivos. Por uma questão de identificação de idade, de realidade, de história que você tem com ela, se ele é casado, se ele tem filhos, se ele é solteiro. É normal que nós tenhamos essa afinidade. É natural que quando você faz o seu aniversário, a gente não consegue convidar todo mundo aqui. Você vai convidar aqueles que você tem mais afinidade. Não quer dizer que você está desprezando os outros. Igual tem casamento. Você não anda, tem casamento a rodo aqui na comunidade. Então não é porque você deixa de convidar alguns que você não ama aqueles e está fazendo acepção de pessoas. Não. É por uma questão de afinidade. Isso faz parte da vida. É algo natural. Já foi um tempo em que na comunidade a gente nem distribuía convite. Punha ali na porta o convite e ia todo mundo. Hoje não é mais possível a gente fazer isso. Então tem que ficar claro, para que ninguém fique com mimimi, fizeram acepção de pessoas. Não, uma coisa é afinidade, outra coisa é parcialidade sobre isso. O problema era que os pobres estavam sendo tratados com parcialidade. Mas não era simplesmente uma questão econômica. Afinal, quem eram os pobres? A que pobres Tiago está se referindo? E por isso que a gente fala que é muito importante nós lermos a Bíblia como um todo. O grande problema da gente começar a analisar versículos isolados é que a gente esquece o contexto. Você tem que estudar a Bíblia dentro de um contexto. Isso é extremamente importante. E a Bíblia, quando foi escrita, no caso a carta de Tiago, ele não fez divisão na carta dele em capítulos, versículos. Isso foi colocado muito tempo depois para facilitar a nossa compreensão. Mas você lembra que a gente vem de um estudo e a carta era escrita como um todo. Então, a gente leu agora no capítulo 2, o que mostra o versículo anterior, o último versículo do capítulo 1, como eu te falo, a continuidade da carta. É como diz ali o versículo, Tiago 1:27. É o versículo anterior. Tiago vem falando sobre o quê? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Na abençoada ministração do domingo passado, do meu amigo William, ele deixou claro que havia um problema na igreja de assistência, de falta de assistência a quem? Órfãos e viúvas. Então ele está falando de quem até agora? Órfãos e viúvas. Ele continua falando o mesmo assunto.
Tiago aqui está falando de um determinado grupo dentro da igreja, que eram os órfãos e viúvas, né? Logicamente órfãos mais novos, que era um grupo de pessoas que naquela sociedade não tinham condições de viverem sozinhos, sem apoio. Não tinha assistência social, INSS, aposentadoria, nada disso. A viúva e o órfão ficava dependente de esmolas e ajuda de terceiros. E por algum motivo, a igreja não estava suprindo os órfãos e viúvas, e Tiago já exortou, e ele continua o assunto. Então, naquela época, a grande maioria da igreja era composta pela plebe, pelos libertos e pelos escravos. Um ou outro de alta sociedade fazia parte. Então, a grande maioria eram pobres. Então, os pobres que Tiago está se referindo, não eram somente os pobres por uma questão econômica, já que quase todo mundo era pobre. Os pobres que Tiago está se referindo, os pobres pela orfandade, pela viuvez, aqueles que estavam numa condição de indignidade social. Eram esses que Tiago estava se referindo. E havia acepção, parcialidade no tratamento daqueles que eram ricos, daqueles que se vestiam bem, em relação àqueles que eram realmente pobres. No caso, ele falando órfãos e viúvas. É lógico que em nossa sociedade sempre há, na história da humanidade, diferenças sociais. Quase sempre na história do mundo houveram alguns que eram mais ricos e outros que eram mais pobres. A Bíblia, em momento algum, está condenando alguém por ser rico, tanto que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é verdade? Não. Ninguém respondeu. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Há muitas pessoas ricas na Bíblia, como Jó, como Abraão. Então, ser rico não é o problema, assim como se vestir bem também não é problema. O problema que Pedro fala é sobre ostentação e vaidade. Então, não tem nada a ver com o fato de ser rico ou pelo fato da pessoa se vestir bem. O problema era a acepção e a forma preconceituosa como alguns eram tratados. Você imagina a cena. Estavam na reunião, estava tudo cheio, de repente entrava uma pessoa da sociedade que era rica. E ela entrava, e as pessoas levantavam: por favor, sente-se aqui nesse lugar. Mas naquele lugar tinha alguém. Quem era? O órfão. E sente-se aqui, passa, senta aqui. Mas onde eu vou sentar? Está lotado. Sei lá, pendura no mezanino, vai para a escada, qualquer local, mas deixa esse cara sentar aqui, porque ele era um cara rico. Era uma pessoa interessante. Era aquele político que aparece na época da eleição. Era aquele empresário cheio da grana que pode nos ajudar com uma puta verba para a igreja. E numa época de crise como essa, um cara que vai arranjar muito emprego. Haviam outros interesses por detrás disso. Na realidade, o nosso relacionamento interpessoal, quase sempre na nossa natureza humana, é na base do custo-benefício. Nós nos relacionamos, na maioria das vezes, na base do custo-benefício. O que é que eu vou ganhar com isso? Na nossa condição da velha natureza, a gente busca isso. O que é que eu vou ganhar com isso? Se a pessoa é interessante, vai me trazer algo em troca, opa, é essa que eu quero estar junto. Se aquela pessoa não vai me trazer nada em troca, eu ouvi de um jovem, eu já tive um embate com ele, falando assim: mas eu vou no grupo familiar, nossa, tem gente mais velha. Ah, é? Bem, então você está querendo dizer que o camarada mais velho não tem nada para te ensinar? E mesmo que isso fosse verdade, se você então é uma pessoa já cheia de conhecimento, ótimo, então vá para você abençoar e compartilhar com outros, para outros aprenderem com você. Essa preferência pessoal é algo extremamente complicado. Uma história que eu ouvi de um pastor, com fonte verídica, é que o famoso apresentador Silvio Santos, a sua esposa é cristã, e certa vez ele foi, a convite da sua esposa, visitar a igreja que ela frequentava. E chegando lá, ele chegou mais cedo, chegou para o pastor e falou assim:
pastor, eu vim aqui assistir uma reunião, eu não gostaria de ser incomodado. Tem algum lugar que vocês reservam assim para pessoas especiais como eu? E o pastor falou, sim, claro. O senhor fique à vontade, pode sentar em qualquer cadeira dessa, porque todos os domingos elas são preenchidas por pessoas especiais. Esse texto não está fazendo apologia, como diz a teologia da libertação, lá do Leonardo Boff, de que Deus tem a preferência pelos pobres. Nada disso. Como se a pobreza fosse um sacramento, como se tivesse agora a socialização da pobreza, então todo mundo tem que ser pobre, todo mundo ser rico. Não. O que o texto está dizendo é outra coisa. É como Deus vê as pessoas e como o mundo vê as pessoas. Esse texto nos desafia como igreja a não fazermos diferença entre as pessoas, mas a tratarmos todas com igualdade, com isonomia, com equidade. Que não classifiquemos as pessoas na base de esse eu quero me relacionar e aquele eu não quero. Esse eu quero me relacionar é esse irmão que está do lado. Olha só que cara simpático você tem do lado. Você só senta gente do lado de gente simpática, não é verdade? Porque aquele outro que você não quer relacionar, se ele está aqui, você está numa ponta do mezanino. Você quer ficar longe. A não nos relacionarmos com as pessoas no sentido de dar atenção somente àqueles a quem me interessa. Esse aqui me interessa, eu vou conversar com ele, eu quero estar com ele, eu quero estar perto dele. Aquele outro não tem nada a me oferecer, eu não tenho nenhum interesse em dar atenção a essa pessoa. Classificamos as pessoas como se fosse uma prateleira. Esse aqui é o irmão que me interessa, essas pessoas aqui mesmo no mundo, essa me interessa, a prateleira de cima, fácil acesso. A segunda, aqui embaixo, mais ou menos. A terceira, um pouquinho, você pode marcar aqui embaixo. Tá? Com critérios subjetivos, egocêntricos, pessoais, trabalhamos isso conforme a nossa conveniência. O professor Jonas Madureira tem uma história muito interessante sobre esse assunto. Ele fala que a nossa tendência é nós associarmos as pessoas de acordo com a nossa memória afetiva. Então, por exemplo, você é apresentado para alguém e aquela pessoa que você conhece, que você conheceu agora, ela lembra de alguém que você não gosta, ou de alguém que você não gostou no passado. Às vezes pode ser aquela professora. Eu, por exemplo, tive umas professoras de matemática brava. Aqui tem uns professores de matemática legais, mas as minhas professoras de matemática eram bravas. Ainda mais que era mal de matemática, assim, sempre tinha aquela ideia assim que elas olhavam para mim. Pode ser aquele vizinho chato que furava a bola quando caía na casa dele. Pode ser aquela pessoa que te fez mal. Se você faz uma associação das pessoas em relação a alguém que a gente não gosta, a gente já se fecha, cria uma barreira, um estereótipo em relação àquela pessoa. Em compensação, se você associa com alguém que você gosta, pode ser o maior safado, você vai achar ele maravilhoso. Devido à memória afetiva. Isso não tem nada a ver com aquela pessoa no original. É uma outra pessoa. Por isso ele fala no versículo 4 que nós lemos: não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Meus irmãos, isso acontece no casamento. Quantos casos que eu já recebi e fica claro que a pessoa se casou com a imagem. Ela não se casou com a pessoa X, ela casou com a projeção da imagem que ela tinha do marido ideal ou da esposa ideal. E na hora que volta da lua de mel, a imagem se torna não a virtual, mas a real. E como nós somos pessoas em movimentos, às vezes a pessoa vai se movimentando mais próxima à imagem que a gente tinha, ou vai ficando mais longe da imagem que a gente tinha. Ela se casa com a imagem e não com a pessoa real. Nossas
pensamentos, nossas classificações, geralmente são preconceituosas e egocêntricas, na base do que nós achamos melhor, na base da aparência, num mundo que destaca a aparência. Você lembra que certa vez Deus chegou para o profeta Samuel e falou assim: Samuel, eu quero que você unja um dos filhos de Jessé como substituto de Saul como rei de Israel. Lá foi Samuel para a casa de Jessé, e chegando lá, aconteceu uma história extremamente interessante. Jessé tinha 7 filhos, e ele chamou o primeiro filho, Eliabe. Eliabe chega, e Eliabe tinha uma cara de rei, uma aparência de rei, simpático, bonito, uma cara de pastor. Uma cara de pastor, esse é o cara. E para completar, ele chegou assim, era o primeiro filho, então ele chegou com aquela camisa de São Paulo, primeiro, entendeu? Primeiro, chegou com aquela camisa de São Paulo, primeiro lugar. Esse é o cara, esse é o rei, tem cara de rei. Deus falou: não. Foi passando o segundo, Abinadab. Abinadab era um cara com cara de rei, tinha feito faculdade em Jerusalém. Esse tem jeito de rei. Não. E aí foi passando o terceiro. Esse aqui tem um camelo, último tipo, é jóia esse cara. E Deus chega para Samuel: Samuel, deixa eu falar uma coisa. Eu não sou como os homens, porque vocês veem a aparência, mas eu vejo o coração. Passou todo mundo? Tem mais ninguém não? Ah, tem um. Tem um mais novo, um tal de Davi, está lá cuidando das ovelhas, lá, mirradinho, tal. Chama. Chega Davi, novinho, cabelo assim desganhado, cheio de grama, sujo, cheirando a ovelha. Deus fala: este é o meu escolhido, ungido. Talvez nessa manhã você chegou aqui com um Davi, cheirando a ovelha, seu coração pesado, abatido pelas circunstâncias da vida. Talvez você chegou aqui de manhã até meio empurrado, você não queria vir, frustrado por determinadas situações da vida, se sentindo lá embaixo. A palavra de Deus para você é: você é meu escolhido. Você é o meu escolhido. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, levanta a cabeça, põe a mão no peito e repita comigo: eu sou escolhido de Deus. Versículo 5. Ele diz assim: não escolheu Deus. A herança do reino de Deus é baseada na soberana eleição de Deus. Deus escolhe, Deus predestina. E Deus não escolhe na base das escolhas humanas. Muitas vezes Deus escolhe não segundo os méritos desse mundo. Na realidade, Deus sempre escolhe de acordo com a sua soberana vontade. Deus escolhe pessoas que seriam desprezadas pelo mundo. Quanta gente foi alcançada que diante do o reino foi prometido para todos que amam a Deus. E eu te pergunto: que reação você teria se entrasse aqui agora um morador de rua, sujo, mal cheiroso, e sentasse exatamente ao seu lado? Muda de lugar. Vou além. Se sentasse ao seu lado um travesti, trajado com todas aquelas roupas femininas, que reação você teria? Ou o que passaria na sua cabeça? Está amarrado. Em nome de Jesus.
Que reação você teria se entrasse aqui uma profissional do sexo, com roupas a nosso ver indecentes, e sentasse exatamente ao seu lado? Nossa tendência é julgar pela aparência. Aquele lá, tatuado. O outro lá, aquela cara de roqueiro, eu gosto dele. Aquela outra lá. Nós classificamos as pessoas, meus irmãos, e fazemos acepção. Anos atrás, no ano de 94, o pastor Hélio de Baldum estava num trabalho de ajuda às igrejas na Inglaterra, e Pilão e eu estivemos lá e estivemos ajudando por 40 dias. E eu estive nessa igreja, e chegando lá, durante a reunião, eu percebi, eu ouvi um barulho, como se fosse uma outra reunião. E eu perguntei assim, mas que barulho é esse? Parece que está tendo uma outra reunião. Lá no fundo tem outra igreja. Outra igreja, lá é a igreja dos negros. E aqui é nossa. Como assim? É uma outra reunião. Mas e por que não faz junto? Não. Isso é separado. Outro domingo, cheguei. Onde você vai? Não vai ser reunião lá com os irmãos. Não, lá mesmo. Eu sentei, lá, os caras vieram assim, todo mundo olhando para mim. Era o único branco ali, olhando. E aí, eles falaram assim, acho que você se enganou lá atrás. Não, só aqui mesmo. E por que você vai assistir aqui? Eu sou cristão e sou brasileiro. Primeiro, como cristão, não temos diferença. Segundo, como brasileiro, não estou acostumado a esse tipo de coisa. Todo mundo olhava para mim assim. Terceiro domingo, fui convidado para pregar. Aí eu mandei bala. Aí eu falei sobre que somos chamados a andar em santidade e em unidade. E que aquilo era uma aberração diante de Deus. Que aquele culto separado não chegava diante de Deus. Porque era feito com acepção de pessoas. Não me convidaram mais para pregar. Igrejas nos Estados Unidos, na África do Sul, por muitos anos, aquilo era totalmente tranquilo na cabeça deles. Divisão entre brancos, negros, divisão de etnias. Isso, meus irmãos, é algo que está na raiz, na natureza humana e tem que ser combatido. E se aqui no Brasil nós não temos um racismo ostensivo, como nos Estados Unidos, como na África do Sul, aqui a gente pode classificar as pessoas de acordo com preferência de raça, de etnia, de região, de classificação intelectual, de status econômico. E classificamos as pessoas e colocamos na nossa prateleira. E isso, mera exterioridade, porque isso não determina o caráter e é algo preconceituoso, totalmente fora da vontade de Deus, e Tiago nos exorta fortemente quanto a isso. Isso, aparentemente, como igreja, logo nunca aconteceria da gente chegar e não aceitar isso, mas como estão os nossos relacionamentos em nosso coração? Qual é a classificação que a gente faz na nossa mente, no nosso coração em relação às pessoas? E o último ponto que eu gostaria de ver com você é a lei do reino e a lei mosaica. Versículo 8 fala sobre a lei do reino. Em algumas traduções fala a lei régia, esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos repetir esse versículo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a conclamação de Tiago para que os cristãos obedeçam à lei. E o termo lei régia, lei do reino, se refere ao coração da lei, aquilo que é o mais importante da lei. Quem está fazendo acepção de pessoas está quebrando essa lei. O amor a Deus e o amor ao próximo é o coração da lei. Por isso só o amor é capaz de impedir qualquer tipo de discriminação. E a lei mosaica, na época em que Tiago foi escrita, é que os judeus faziam distinção entre leis religiosas mais importantes e menos importantes, segundo os critérios estabelecidos por quem?
por eles mesmos. A Bíblia nunca falou isso. O Antigo Testamento nunca falava isso. Eles, por conta, começaram a fazer uma classificação. E eles julgaram que pelo fato de você não obedecer num mandamento, isso não interferia no outro mandamento. Mas Tiago fala no versículo 10: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. E aqui é importante explicar que a Bíblia não está negando a graduação do mal. O que significa isso? Para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Para Deus existe pecado. Mas logicamente, dentro de um pecado há alguns pecados que são mais nocivos do que outros. As consequências desse pecado são diferentes de outros. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que se eu olho para uma mulher com intenção impura, eu já adulterei com ela. Não diz isso? Isso é o quê? Pecado diante de Deus. Agora, é outra coisa, as consequências são outras. Se você vai lá e se relaciona com aquela mulher que pratica o adultério. Vou dar um outro exemplo. Esta semana, eu estava assistindo televisão e de repente começou a passar uma reportagem. E telejornais são muitas vezes complicados. E começou a passar uma reportagem de um camarada que havia violentado uma menininha de 4 anos. Ele foi contando aquilo, aquele negócio foi ardendo dentro de mim, uma ira. E dentro de mim eu comecei a falar, esse cara tinha que morrer. Eu fui ficando irado, esse cara, alguém tinha que matar esse cara. Na hora já tocou o alarme do Espírito Santo. Já desliguei o jornal e fui orar. Senhor, perdão pelo meu pecado homicida. Desejei a morte para essa pessoa. Ah, mas ele não tem nada demais. Isso é pecado, é desejo homicida. Só Deus é o autor da vida. Então, um cristão para parar uma pena de morte, essas coisas é furado. Fui pedir perdão a Deus porque eu pequei no desejo homicida. Tem uma consequência. Agora, outra coisa é eu ir lá e matar o cara. Isso é chamado gradação do mal. A Bíblia não está negando isso, mas presta atenção. Todos os pecados, todos os aparentemente menos nocivos do que outros, todos precisam de arrependimento e de confissão. Todos precisam diante de Deus. Porque ele fala no versículo 11, veja comigo. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Tiago está asseverando o aspecto coletivo da lei. Isso é, quem quebra um único preceito da lei, quebra toda a lei. E embora os cristãos não adulterassem, mas nós não somos tão ruins assim. Afinal, a gente não adultera, a gente não assassina. Mas Tiago está falando, vocês estão fazendo acepção de pessoas. Entendam que isso é pecado diante de Deus. Não é algo que dá para administrar, não dá para contemporizar. Não, os pecados mais sérios eu não faço. Isso aqui é um pecadinho. Não, diante de Deus todos precisam de confissão e de arrependimento. Todos nós precisamos de santidade e limpeza de coração diante de Deus. Ele termina falando, os versículos 12 e 13. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Pois será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é misericórdia? De uma maneira bem simples, misericórdia é aquilo que a gente devia receber, o castigo da ira de Deus, e não recebemos por quê? Porque Ele é misericordioso. De uma maneira bem simples seria assim. Deus é obrigado a ser misericordioso conosco? Não. Deus opta por ser misericordioso conosco, mas não é por causa disso que a gente vai ficar falando, tudo bem, eu posso pecar, Deus perdoa. Não é por causa disso que eu vou falar, não, mas olha, eu posso realmente estar fazendo esse pecado, mas olha, os grandes eu não estou fazendo, não.
Temos que entender que existe a misericórdia, mas existe o juízo, a justiça e a longanimidade de Deus. Tiago adverte que se recusarmos a usar misericórdia, não receberemos misericórdia de Deus. Se nós não agirmos com misericórdia em relação às pessoas, se você quer justiça em tudo, se você não quer ser misericordioso, Deus não será misericordioso com você. Se as coisas para você é na base do bateu, levou, espera de Deus. Deus só é misericordioso com quem tem disposição a agir com misericórdia. Como regra, a gente pode entender que a própria vida é assim. Quando não somos misericordiosos com as pessoas, dificilmente receberemos misericórdia da parte delas também. Assim, a lição dessa semana, conforme está escrito de Tiago, tem o objetivo de mostrar que a verdadeira fé e a acepção de pessoas são atitudes incompatíveis entre si, e justamente por isso não podem coexistir na vida de quem é discípulo de Jesus. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu gostaria que nós tivéssemos um momento de oração. O Espírito Santo é aquele que revela, que nos guia a toda a verdade. E nesse momento, o Espírito Santo é aquele que sonda. Ele pode mostrar dentro de você agora. Esteja em oração. Se porventura você tem feito acepção de pessoas, escolhendo aquelas com quem você quer se relacionar e aquelas com quem você não quer se relacionar, com aquelas que você se interessa e tem algum em estar, porque isso traz algum custo-benefício para você e outras não. Se você tem classificado as pessoas de acordo com a aparência, a situação econômica, em detrimento de outras, peça que o Espírito Santo mostre se dentro de você, às vezes até por uma questão familiar, há preconceitos regionais, de etnias, de raça. Peça que o Espírito Santo revele isso a você agora. Conforme ele for revelando, vai pedindo perdão a Deus, vai confessando o seu pecado, pedindo perdão. E arrependimento envolve mudança de atitude. Nós cantamos aquele cântico: ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Você tem sido realmente sensível à necessidade do seu próximo? Seu próximo não é simplesmente o que está ao seu lado. Seu próximo é aquele necessitado que Deus coloca ao seu lado ou na sua frente. Que reação nós teremos? Passaremos de lado, como fez o levita e os sacerdotes, os religiosos da época? Ou seremos como o samaritano, que parou tudo para acudir alguém que o discriminava? Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos
o nosso pecado e reconhecermos como é tão fácil para nós julgarmos as pessoas segundo os conceitos deste mundo, segundo a nossa velha natureza. Mas queremos a mente renovada, a mente de Cristo, Senhor, em nós, para mudarmos a nossa atitude como igreja, para, como povo de Deus, tratarmos as pessoas de uma maneira diferente, para vermos as pessoas como o Senhor vê. Continua trazendo, Senhor, uma santa incomodação ao nosso coração, que nas mais diversas situações do nosso dia a dia, isso seja revelado, isso seja tratado em nós, porque nós queremos, como igreja, honrarmos o Teu nome, como igreja do Senhor Jesus, ao que nós oramos em Teu nome. Amém. Vamos ficar em pé? Dê a mão para o irmão que está ao seu lado. Que a graça do Senhor Jesus, a paz e o amor de Deus, nosso Pai, a consolação do Espírito Santo permaneça sobre a Igreja de Deus, para ser sal e luz, para fazer a diferença, para ser misericordiosa e assim honrar o nome do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Um domingo abençoado, abraços, irmãos.